Senhoras e senhores, boa noite! Ontem o Timóteo falou assim: quando o Faber teve início, eu era menino. Não, Timóteo, não era. Você já tinha 3 filhos em 86. É que a gente conhece a sua história, Timóteo. A gente conhece a sua história. A gente só não conhece o documentário que você preparou. Mas a gente vai conhecer daqui a pouco. Todos nós iremos conhecer nesta noite especial. Mas eu quero convidar aqui, carinhosamente, o representante do prefeito municipal de Imperatriz. Ele representa Rildo de Oliveira Amaral, é secretário do município, é da nossa Segov, Cleiton Noleto, secretário de governo de Imperatriz. Convidar também o presidente da Agensul, meu amigo, meu irmão, que também é do rádio e da comunicação, Wagtônio Brandão. Cadê o meu presidente da Academia Imperatrizense de Letras, coordenador de cultura de Imperatriz, imortal, Trajano, por favor. Falei o nome presidente 2 vezes, vocês notaram aí, né? Então vou chamar também o meu presidente, presidente da Fundação Cultural de Imperatriz, José Arimateia, meu amigo, de Dora Castro, presidente da Fundação Cultural de Imperatriz. Convidar também essa pessoa maravilhosa, que faz parte também do desenvolvimento de Imperatriz. Tive a honra de conhecê-lo durante uma campanha política, Elson Araújo, no ano de 2002. Meu amigo, meu irmão, meu ex-vizinho, Carlos Lima. Bem-vindo. E convidar também o eterno idealizador do Bar da Esquina, da alegria, do samba, da música popular brasileira, desse pai, desse energético rei do açaí. Hoje a molecagem é maior ainda. Senhoras e senhores, Hernando Timóteo! Senhoras e senhores, por favor, o dispositivo pode ficar sentado, porque vocês irão se manifestar daqui a pouquinho, porque é preciso a gente fundamentar. A gente tem essa introdução, tem esse momento, nesta noite maravilhosa, e eu tenho certeza que vocês irão ser surpreendidos. Eu tenho certeza. Mas registrar a presença aqui também do professor, doutor, professor de administração de empresas, doutor em desenvolvimento regional, secretário, meu querido, meu amigo, meu irmão, registrar a presença dele, Esmeratos de Pinho, que quando saiu do Faber foi direto ser DJ na Broadway Danceteria, era DJ de forró na Broadway. Para você ter uma ideia que a gente está falando hoje aqui de música, de cultura. E o Dinha daqui a pouco tem um texto maravilhoso. Agora, quem é Ildinha? Hilda Timóteo, da comunicação. Falta pouco, quase de fato e de direito, jornalista com toda a honra. Mas, como você tem o texto, eu preciso chamar a Carlebe Holanda, que deu um show hoje, lá no Calçadão, representa a mulher imperatrizense. Convido também você, Carlebe, para fazer parte do dispositivo e representar todos os nossos artistas. Com a sua voz. E que voz. Você vai cantar pra gente hoje, tá? Por favor. Aliás, para os nossos corações. Edna Ventura. Por favor, professora Edna Ventura. Aqui também no dispositivo. Você que já tem um programa de rádio há 27 anos. Na Rádio FM Terra. Ondas de Luz. Seja bem-vinda. E representa também a nossa ouvidoria e, sobretudo, a mulher imperatrizense, justamente com a Carlebe. Por favor, professora, minha amiga, comunicadora, representante da mulher de fato e de direito, já foi secretária também da mulher. Seja bem-vinda.
Salva de palmas para Edna Ventura. Atenção, Paulo, atenção, Regivates. A gente agora vai olhar para este telão e assistir ao documentário que foi preparado com muita técnica, ciência, muita pesquisa e muita inteligência. E muito choro também, que eu fiquei sabendo que teve durante a produção. Senhoras e senhores, vamos assistir ao documentário Faber, esse gigante adormecido. Nos anos 80, Imperatriz, uma cidade vibrante do Maranhão, foi palco de um dos maiores festivais de música do Brasil. Este é o relato de como o Faber, Festival Aberto Balneário Estância do Recreio, tomou forma e se tornou um marco cultural. Muito bem, eu saindo de São Paulo, que eu participei de um grande festival em São Paulo, do qual tirei segundo lugar. Eu vi aquele movimento, as pessoas trabalhando, fazendo aquele grande festival. Eu digo, por que não fazer um festival chegando em Imperatriz? Por que não fazer um grande festival em Imperatriz? Cheguei em Imperatriz fazendo o carnaval, em 77, fazendo carnaval, escola de samba. Depois, por que não? Fui diretor do Balneário Estância do Recreio, vi um espaço tão bonito, tão maravilhoso, ao lado do Rio Tocantins, o majestoso Rio Tocantins. Por que não relembrar a época de Liverpool, a época dos Beatles, a época das pessoas dos andarilhos que se hospedavam e ficavam à margem dos rios e ficavam tocando violão. Por que não fazer tudo isso aí? Porque a ideia foi essa, de fazer um grande festival às margens do Rio Tocantins, no Balneário Estância do Recreio, onde as pessoas vinham para se acampar. Então essa era a minha ideia, de fazer esse grande festival de música popular, que naquela época se respirava, almoçava, jantava e respirava, dormia MPB. Hoje é diferente. Mas a ideia maior foi essa daqui. Quando nós fizemos esse trabalho, que botamos tudo, que conseguimos a diretoria aprovar, apoiar. Porque o Carlos Lima, na época, não acreditava, porque era um negócio muito grande. Ele estava com aquela visão do Rock in Rio, que estava acontecendo também naquele período. Era coisa muito estrondosa, muito grande. E o Carlos Lima ficou assim, não vamos fazer isso não. Quando o Carlos Lima saiu da diretoria, deixou de ser presidente, passou para a Guiar Baiano, disse, não, eu enxergo isso aqui de outra maneira. Vamos convencer a diretoria e fizemos isso aí. Quando nós resolvemos, sentamos e conseguimos fazer, o Carlos Lima vestiu a camisa, agora eu vou. Agora eu vou também. Foi quando o doutor Fiquene mandou me chamar, lá no gabinete dele, perguntou se estava tudo certo, porque é uma responsabilidade muito grande, ia trazer pessoas de fora para a Imperatriz. Eu digo, tá, se você me der a banda. E o doutor Fiquene simplesmente disse a banda que é a banda dele. Mas antes disso, o Gilberto Castro, no bar no Senadinho, com o Gilmar Café, nós reunidos lá, e o Gilberto disse, Timóteo, eu tenho uma solução para esse evento. Está chegando Américo de Souza, candidato a senador, talvez para enfrentar o cafeteiro aqui no negócio todo, mas ele é acionista da Varg e vai vir com dinheiro para nos ajudar. O Faber começou como um sonho. Uma ideia ousada que enfrentou resistência no início, mas com determinação, esse sonho encontrou o apoio necessário para se transformar em realidade. Encontramos aqui Américo de Souza. Américo de Souza é muito importante a história dele, porque quando ele chegou à Imperatriz para ser candidato a senador pelo Maranhão, e ele morava no Rio Grande do Sul, é acionista da Varg na época, e ele veio para cá. Então através do Gilberto Castro, nós fomos receber no aeroporto, levamos lá para o restaurante Churrascaria Gaúcha, na Bernardo Saião, que ainda existia à época. De lá nós viemos para o Hotel Poseidon, onde nós fomos, ele foi despachar e nós acompanhamos tudo. Eu fui pedir ajuda para ele. E ele estava lá comendo um amendoim, toda hora comendo amendoim. Chegou a minha vez de falar com ele, eu contei toda a história para ele, como seria o nosso grande festival, às beiras do Rio Tocantins, com barraca de camp, com palco, tudo coisa bonita, um local bem aberto. E ele gostou da ideia. Aí ele perguntou, quem é que vocês querem? O que é que vocês querem de mim? Nós queremos que você pague para nós o cantor Zé Geraldo. Aí ele disse, a Melinha não, Elba Ramalho não serve? Eu digo, claro que serve, Elba Ramalho para nós é um prazer. Aí ele falou com o secretário dele, liga para Elba Ramalho para ver se ela tem condição de vir nesse dia. E a data era essa, setembro, né? Outubro. Aí eles simplesmente ligaram lá para ela e disse, não tinha vaga. E ela disse, quanto é esse Zé Geraldo? Eu digo, aqui 25 mil cruzeiros, né? Cruzeiros novos.
Aí ele começou comendo a castanha dele, pegava a castanha, botava na boca, pegava, conversava com a gente. E da última vez que ele meteu a mão, trouxe um dinheiro da bolsa dele. Trouxe o dinheiro e jogou em cima de mim. Aí eu joguei em cima do Carlinhos, e o Carlinhos jogou em cima do Aguiar. Aí pegamos um cartaz, enrolamos o dinheiro no cartaz e fomos comemorar. Quando nós estávamos comemorando lá na Dorival Pinheiro com a Souza Lima, no posto de lavagem que eu tinha, e comemorando, tomando cerveja, aquela maior alegria, quando passa Edivar Frota. Edivar Frota viu, que era dono da Brahma na época, ele viu, disse, o que está acontecendo? Estão comemorando o que eles? A vitória que nós conseguimos, o cachê para pagar o Zé Geraldo. Ele disse, o que está faltando? Dinheiro para pagar a Diana Pequena. Ele disse, eu pago. Foi desse jeito. Foi assim que começou a realização do grande festival, o Grande Fábio. Com a ajuda dos dois, a ajuda principal dos dois foi Américo de Souza, através de Gilberto Castro, e seu pai, que era muito amigo de Américo de Souza, o pai de Gilberto Castro era amiguíssimo de Américo de Souza, e através deles nós conseguimos essa grande ajuda. E o Edivar Frota, que já até faleceu também, e deu ajuda a pagar a Diana Pequena. O sucesso do Faber foi construído em equipe, com encontros em bares e lava-jatos, onde ideias surgiam e eram debatidas. Uma verdadeira união de mentes criativas. O nome Faber nasceu em uma conversa despretensiosa no Fusarca, um barzinho que se tornou palco para uma das maiores ideias culturais de Imperatriz. Foi aqui que tinha um barzinho, aqui ainda hoje tem essa porta aqui, a marca da porta, que era um barzinho com o nome Fusarca, do meu amigo Henrique Guimarães. E eu, Neném Bragança, e um outro amigo, que eu não lembro mais quem era, que não era cantor. Esse outro amigo que veio comigo aqui não era cantor. Viemos aqui e falamos para o Henrique Guimarães, Henrique, nós vamos fazer um grande festival dessa magnitude toda. Explicamos para ele onde seria o local, tudo. Ele disse, pode deixar comigo que a gente vai criar o nome. Ele simplesmente depois já ligou para a gente, ou esteve com a gente, dizendo, o nome é Faber, Festival Aberto Balneário Estância do Recreio, criado pelo meu amigo Henrique Guimarães, a sigla Faber. Foi ele que criou a sigla Faber, que nós viemos aqui no bar Fusarca. E nesse bar eu trouxe também a Raimundo Sodré e Duval Souto. Raimundo Sodré e Duval Souto vieram aqui no barzinho, no intervalo de um dia para o outro, que ele se apresentava na sexta-feira, no sábado e domingo, era 3 dias de festa. Eles vieram aqui, tocaram um pouquinho aqui, fizeram amizade com o Henrique Guimarães. O Neném Bragança, juntamente com o Timóteo, foram lá, eu tinha um barzinho na época, chamado Fusarca, ficava ali na 15 de novembro, e eles chegaram um dia lá e falaram assim, nós estamos criando um festival de música lá no Balneário Estância do Recreio. Aí nós queríamos que você criasse uma logomarca, uma sigla, para que a gente pudesse trabalhar em cima disso aí, o festival. Né, que já tinha as promessas de patrocínio, aquela coisa toda que eles me falaram, que vai ter um negócio muito grande, Imperatriz. E aquilo entusiasmou, e não demorou muito tempo para me criar o Faber, que chama-se Festival Aberto do Balneário Estância do Recreio. Então, como o nome ele é parecido, quer dizer, igual ao lápis Faber, né? Pegou bastante, acho que foi mais essa questão do marketing aí que deu essa criatividade para que a marca pudesse crescer, entendeu? E também com as atrações nacionais, aquilo foi chegando no Brasil todo, então foi uma coisa maravilhosa. E eu tenho muito orgulho de ter colaborado, pelo menos com isso, para que o festival acontecesse de uma forma tão grandiosa que foi. Os primeiros festivais foram marcados por entusiasmo e desafios, com grandes nomes da música brasileira subindo ao palco e um público que crescia a cada edição. O Faber foi importante ter as coisas certas na hora certa. Naquele tempo, a gente já vinha produzindo a nossa música autoral. Tinha um grupo que era o Tempo de Barro, que era eu, Neném, Dudu. Tinha um grupo Sol Maior, que era o Dimas, o Raimundo, o Djalma. Tinha um grupo Natureza, que era de Bel, era Zezé, Marcosini. E esses grupos vinham fazendo a sua música autoral. Então chegou o momento do festival e aquilo foi uma vitrine para essa música autoral. E claro que quem ganhar um festival vai ser sempre muito legal. Mas a importância de ter aquele espaço para que a nossa música se projetasse, né, ganhasse
conquistasse o espaço que ela merece, foi grandioso. E para a cidade, eu sempre comento isso, da beleza do evento em si, porque quantas vezes a gente conhecia o dia, vinha a pé, você nunca teve uma briga, essas coisas, para uma cidade que é considerada violenta, como sempre teve esse karma de cidade violenta, fazer um evento daquela qualidade, trazendo os grandes nomes da música brasileira para o palco, para o nosso meio, para o mesmo ambiente. Então, realmente, foi uma coisa única. Vencer é sempre bom, mas eu acho que eu coloco o evento como uma coisa, porque que eu acho que venceu todo mundo porque estava todo mundo lá, toda a rapaziada que estava fazendo a sua música, teve esse espaço justamente para mostrar essa música, independente de você ser primeiro ou segundo lugar, né? Mas tá aí, tanto que foi um espaço que acabou projetando os nomes da música autoral de Imperatriz, né? Você vê que está todo mundo, acho que no mesmo nível aí, independente de ganhar ou não, tá aí. Foi Carlinhos, foi de Bel, foi Neném, foi a rapaziada que realmente precisava, e talvez ainda precise ainda, né? Porque esses espaços são sempre importantes para que a nossa música ganhe força, né? Me emociona porque foi num momento certo para artistas como eu, Carlinhos Veloz, Nando Cruz, tantos outros artistas de Imperatriz. Neném Bragança já era para nós uma estrela, tanto que era uma espécie de âncora desse festival, Zeca Tocantins e o Faber. Não me canso de falar do quanto aquele encontro musical foi vital para nossas vidas como artistas. Eu digo isso porque tudo para nós passou a ficar diferente, para nós artistas, passou a ficar diferente a partir daquela aparição de todos nós em 1986, que foi o ano de abertura, né? O primeiro festival em que tivemos o querido parceiro, poeta, multitarefa, talentoso Zeca Tocantins como o vencedor. Então, por onde ando nas entrevistas, sempre volto a esse período que foi fundamental. O Faber foi tão importante que eu e Carlinhos Veloz, por conta dessas aparições, chegamos a fazer a primeira apresentação em rede nacional no show da Xuxa de violão e voz, cavado pelo meu compadre, que era um articulador altamente com poder de persuasão, de convencimento, que era o compadre Luiz Brasília. E, enfim, de lá para cá, desse 1986 para cá, muita água rolou. Eu aproveito o meu depoimento para só dar uma fustigada, e Timóteo, todas as pessoas envolvidas, porque eu tenho certeza que os artistas compositores novos em nossa cidade e região continuam existindo, e seria muito bacana para esses novos artistas se eles tivessem a oportunidade que nós tivemos com essa vitrine que foi o palco do Faber, para dar aí uma alavancada no nosso trabalho artístico. O Faber foi para a Imperatriz, para o Maranhão e para o Brasil um dos maiores e melhores festivais que já aconteceu nesse país. Foi meados dos anos 80 até comecinho dos anos 90, e para mim foi a oportunidade que eu tive logo no início da minha carreira solo, que eu trabalhava em banda de bailes. O primeiro, para mim, foi o melhor, porque foi a grande novidade na época. Então, assim, revelou Carlinhos Veloz, Erasmo de Bel, Zeca Tocantins, Neném Bragança, Luiz Carlos Dias, Zeca Baleiro, que participou algumas vezes, inclusive nem ganhou nenhum Faber, não chegou a ser premiado, só para você ver o nível do festival. O Faber foi um marco na minha vida e na vida dos meus irmãos, que a banda DL, né? A gente foi contratada para ser a banda base daquele festival, e foi uma experiência totalmente nova para nós, porque nós éramos só uma banda de baile. E essa música regional, essa música autoral, que esses artistas, que não era regional, era nível de Brasil, porque o Faber trouxe artistas do Brasil todo. Então, nós éramos a banda que acompanhava todos esses caras aqui. Então, para mim, musicalmente, foi um crescimento muito grande, porque abriu
um leque assim, de conhecimento para música que nos levaram mais além, né? E a importância do festival daquele tamanho, um gigante, né, para a cidade na época que talvez não estava à altura do festival. Mas como a gente tinha aqui pessoas que pensavam muito alto, como o Timóteo, foi possível realizar esse grande sonho. E a importância desse festival para a cidade foi maravilhosa, né? Porque o auge da música popular brasileira, da música regional, e o Fábio foi uma vitrine para tudo isso, né? Onde trouxe grandes nomes da nossa região aqui, Nenê Bragança, Zeca Tocantins, Erasmo de Bel, Carlinhos Veloz, todos esses caras alavancaram a carreira deles no Faber, que era uma vitrine para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo. E eu, como cantor da banda dela, a gente se sentiu privilegiado em poder participar, né, desse festival tão grandioso, tão maravilhoso que foi o Faber. Na minha vida foi um divisor de águas. Se ele voltasse, eu ia ficar feliz da vida em tê-lo novamente com a gente aqui. Oi, gente, Carlinhos Veloz aqui para falar do Faber, né? Grande festival, um marco na cultura da música brasileira, né? Do Maranhão, de Imperatriz do Maranhão. Um festival que se tornou um dos maiores do país e que trouxe gente de toda parte. E um festival que serviu como ferramenta para que eu e tantos outros compositores, músicos, artistas da época se projetassem, né? Tivessem o seu trabalho visto e reconhecido. Então, só lembranças boas, né? Imperatriz, numa época que era marcada por uma história de violência e tudo, tinha essa fama, o Faber veio como uma ferramenta para mudar essa história e realmente mudou, né? Transformou a Imperatriz como uma referência, transformou numa referência de boa música, né? De grandes compositores, artistas do Maranhão e da música brasileira. Então, só agradecer essa galera toda que suou a camisa naquela época, que se empenhou, Timóteo, Carlinhos Lima, Luiz Brasília, tanta gente. Porra, se eu vou esquecer, vou deixar de falar alguns nomes aqui. Se for citar um por um, vou ser injusto que eu vou esquecer alguém. Mas assim, foi um prêmio, um presente para todos nós, que eu que estava chegando naquela época na cidade, né, fui muito feliz de chegar num momento como aquele e de ter o meu trabalho reconhecido ali e ter a minha música projetada para onde ela chegou até hoje, dali, partiu dali, daquela beiradinha do Rio Tocantins ali, do Balneário Estância do Recreio. Então eu sou muito feliz por isso, tenho maior esperança desse festival voltar a acontecer um dia e quero estar no palco celebrando essa volta com os amigos todos que partiram dali, com os que hão de vir, né? Que hão de surgir nesse novo Faber que, se Deus quiser, volta a acontecer um dia, beleza? Obrigado, Imperatriz, você está sempre no meu coração, é o meu porto seguro, o meu ponto de partida para toda a minha vida musical, profissional. Só agradecer a todos vocês sempre, tá bom? Beijo no coração, valeu. Organizar o Faber exigia criatividade e logística. Catracas, caravanas e longas filas eram a prova de que o festival se tornara um verdadeiro fenômeno cultural. Toda essa área aqui era destampada e era um grande, durante a semana era futebol, campo de futebol. E à noite se transformava em local de show, que a população ficava aqui. Aí lá em cima tinha o palco, ele é subterrâneo, tem o dormitório embaixo, o camarim aliás embaixo, e em cima é a parte que os artistas se apresentavam e os concorrentes nos festivais. Embora o Faber tenha chegado ao fim após 5 edições, sua influência permanece viva em Imperatriz. Ele não foi apenas um festival, mas um marco na história da cidade. Eu tenho muita lembrança daquele primeiro Faber, foi coisa de louco ali, coisa que não acontecia na cidade. A gente ficava doido de ver tanta gente mesmo cobrando a gente, bebida e tudo, e o nego correndo para arriba e para baixo, aquela festa tão bonita. Aí foi indo, até que as coisas foram encurtando, aí zerou. E o que me lembra mais era por causa da diversão que era muito boa, o Timóteo naquele tempo, todo mundo junto, brincando, Timóteo lá tranquilo, era quem manobrava mais o Graciliano, aquela turma mesmo. Aí por último,
o Timóteo findou chorando lá no pé do bar, mas o cara lá batendo violão, amanheceram o dia. Moraes Moreira. Aí aquilo foi muito gostoso, e o Carlinhos botou um litro lá de cima de Camparo, aí, não, aquilo vamos amanhecer o dia. É muita emoção porque a gente doou a vida da gente, e a minha vida, a vida dos meus filhos na época, a esposa, dedicou a esse trabalho aqui chamado Faber. A gente se hospedou dentro do Balneário Estância Vermelha durante uma semana, numa tenda seguida pelos 50 dias, para poder cuidar desse grande festival. Então é muita emoção rever essas fotografias, rever essa história todinha do que aconteceu no grande evento cultural do Brasil na época. Desde dentro do Brasil, só existia o nosso festival naquele período, desde outubro. Este documentário é uma homenagem a todos que fizeram parte dessa história inesquecível. Este foi um tributo ao Faber, uma celebração da cultura e da música que marcaram a história de Imperatriz. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Faber gigante adormecido, tua força é o grito do oprimido. Muito bom. Muito bom. Parabéns, Timóteo. Parabéns. Desperta, ó voz do coração. Esse projeto é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo por meio de um edital de audiovisual criada pela Fundação Cultural de Imperatriz. Quando a gente fala de Fundação Cultural de Imperatriz, olha, eu já vi alguns colegas, ex-presidentes da Fundação Cultural de Imperatriz, meu amigo Lucena, grande abraço, professor Mestre Ribeiro, grande abraço, Chiquinho França, muito obrigado por tudo, especialmente pela sua alegria e pelo projeto Chibel também. Obrigado também ao Charles, ambos ex-presidentes da Fundação Cultural de Imperatriz, e cada um com aquele tijolinho na construção também desse gigante adormecido. Eles também torcem e querem muito a volta do nosso Faber. O locutor vive de oferecimento, de patrocínio, de apoio, mas eu quero lembrar, vi a professora Eline aqui, é amanhã um jantar que vai ocorrer no Rotary Club, projeto que é em benefício ao Ampare. E o tema é flashback. É só que a gente sabe aqui, é só que a gente conhece. É só que a gente conhece. Né? Popetinha, poperô, tal. É. Flashback. Então amanhã, 8 horas da noite. No Rotary Club. Naquela praça que agora leva o nome de Praça do Rotary, né? Eu vi o valor do ingresso, preço simbólico, muito bom para a gente ajudar quem está precisando. E parabéns pelo trabalho da Ampare. Salva de palmas. Senhoras e senhores, com a palavra, ela que representa todos os nossos artistas de Imperatriz. Ela hoje estava no Calçadão, num projeto maravilhoso, por meio da Fundação Cultural de Imperatriz e da Secretaria de Agricultura do município. Carleibe Holanda, solte a sua voz. A gente quer te ver falando, porque cantando a gente já conhece, você já nos emociona. Fique à vontade, por favor. Boa noite a todos. Eu sou Carleibe Holanda. Além de artista e educadora, eu também sou pesquisadora do mestrado em letras pela UEMASU. Inclusive, quero parabenizar, aproveito o ensejo para parabenizar Timóteo pelo documentário. Timóteo foi crucial na minha pesquisa, que é intitulada Poesia Musical de Imperatriz. Ele, Carlos Lima foram essenciais na minha pesquisa, porque eu também conto um pouco, né, da história da música, né, da efervescência da música, né, nos anos 80, né, e assim por diante. E, além dessa pesquisa, o documentário do Timóteo, né, tem muito da minha pesquisa também, porque eu entrevistei o Timóteo, né, o Timóteo contribuiu muito, muito, porque eles são bastante conhecedores, né, de tudo, desses acontecimentos, né, na música, na cidade de Imperatriz. E só tenho a parabenizá-lo, viu, Timóteo, pelo documentário. Inclusive, também recorri ao Carlinhos Veloz, que mora fora hoje, né? E de Bel, enfim, Zeca, todos foram muito
importantes, né, na minha pesquisa, tá? Entre outros artistas, né, mas eu fiz assim uma escolha, né, de algumas poesias musicais, né, eu estava estudando a poesia da canção. E só tenho a parabenizar, viu, gente? Nós só ganhamos com esse gigante que está adormecido, né, e que venham outros festivais, né, festivais que são de grande valia para a nossa música local, né? E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Carleide. Eu pensei assim, Timóteo, eu vou quebrar o protocolo, mas não tem protocolo, então não vou quebrar. E eu sou mestre sem cerimônias. Esse negócio de mestre com cerimônia não dá para mim. Eu não teria essa ousadia de chegar aqui e dizer assim: levanta-te, Henrique Guimarães. Quem criou o nome? Fala também com a gente. Obrigado. Fiquei até meio constrangido com isso, né? Mas, assim, esse mérito não é meu, é daquele caboclo ali e daquele outro ali. Eles é que fizeram o festival. Na verdade, eu tinha um barzinho na época e a gente estava tomando uma cerveja, não vou mentir para vocês. E na hora que ele pediu que eu criasse o nome do festival, já estava criado. Eu só não podia contar na hora. Entendeu? Porque ele trouxe... tem uma coisa que ele não falou, o Raimundo Sodré e o Duval Souto fizeram o show do primeiro Faber. E foram eles que me levaram para São Paulo para me gravar um vinil com a música Embiral e Dia de Festa, que participou do Faber. Entendeu? Então, aquilo foi a vitória minha não foi o prêmio de festival, porque eu fiquei, parece que, em quarto lugar no festival. Não foi isso, foi a questão de viabilizar a gente a crescer, como muitos... Carlinhos Veloz falou uma coisa tão linda isso, o Erasmo de Bel, o Zeca Tocantins, porque o que o Faber proporcionou para a gente não foi um prêmio, um troféu, um dinheiro, foi a efervescência da música de Imperatriz, que nos deu essa glória, essa bagagem que nós temos hoje, de dizer assim, nós somos compositores, nós somos poetas, nós somos instrumentistas. Isso é que é importante para nós. Entendeu? E você, Timóteo, você, Carlos Lima, teve aquele dentista, como é o nome dele? Roosevelt, também, que estava presente. E eu não vou citar, porque eu posso cometer o erro de esquecer alguém. O Neném Bragança foi fundamental. Foi fundamental, porque foi o cara... Ele foi o cara que organizou os artistas que iam participar dos festivais, os que vieram de fora, aqueles daqui. Então, o Neném, ele abdicou, porque ele era um papa festivais, ele ganhava tudo. Ele teve mais de 80 troféus no Brasil todo. E ele não participou, abdicou de participar para organizar. E a gente tem que reverenciar o Neném Bragança, não é porque ele morreu, não. Não é porque ele já se partiu, é porque ele realmente foi o cara que organizou tudo tão lindo para nós, e juntamente com o Timóteo e o Carlos Lima. Então, eu agradeço. A minha contribuição não foi tão grande, mas o que o Faber fez por mim, na minha vida cultural, foi muito mais importante. Eu agradeço esse convite de dar minha palavra aqui, eu até estou surpreso por isso, e que Deus ajude que esse gigante adormecido volte. Obrigado. Mas, Timóteo, na nossa reunião, a gente não tratou sobre isso, mas ficou legal, né? Ficou legal. Eu gosto assim porque é emoção, e o Henrique trouxe isso para a gente. Jorge Ventura, beijão no coração. Grande abraço, obrigado pela presença. O senhor foi citado,
merece se defender. Carlos Lima! Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou mais velho do que todos vocês aqui, porque eu só tenho 38 anos, ao contrário. Eu vim do estado de Alagoas e tomei um pouco da água do Rio Tocantins e aqui fiquei, casei com a filha do Maranhão. Hoje eu tenho 34 netos e 32 bisnetos. Aqui, 80% ou mais eu conheço de menino, inclusive o pessoal dessa mesa aqui também. Conheço todos eles. O Carlinho, filho de um grande amigo meu. Demais, esse careca eu não falo porque é meu irmão. O Esmeraldo me dá a benção todo dia, diz que eu sou o pai segundo dele. Eu vejo Maria Leônia, que é de meu coração, vejo Valdizar, que é casado com a filha minha de coração, que é minha sobrinha, a Rosélia, casado. Eu vejo todos vocês aqui eu conheço, todos. Cara, eu não vou falar do pescoço, porque o pescoço é um bandidão. Mas, um belo dia, eu construí o Balneário Estância do Recreio, com todo sucesso, eu tinha bastante sócios, naquela época eu tinha 4.000 sócios, e criei uma diretoria e o Timóteo foi convidado para ser diretor artístico. Eu levei ele e mais outros companheiros, fizemos, realizando o festival aliás, um balneário muito cheio de animação. Eu procurava as autoridades e os empresários de Imperatriz, o Edivar Frota, por exemplo, que eu vejo ali o filho dele com todo o Brasil, entendeu? Me ajudou muito o Edivar Frota no balneário, apesar dele exigir que eu vendesse só Brahma. Mas era um amigo meu, de meu coração, teu pai era meu irmão, viu? O que é que acontece? Eu vejo Joãozinho Menezes, que é meu filho também, é meu filho, Joãozinho é meu filho, foi eu que criei esse cabra. Foi o João Menezes não, quem criou ele fui eu. João Menezes, filho, é meu filho. É. O que é que acontece? Já morreu uma vez nas minhas mãos, na mão do doutor Carlos Azevedo Braga, lembra? Morreu, eu era miudinho. E eu, junto com o doutor, te salvamos, graças a Deus. Bem, mas vamos falar de Faber. Aí o Timóteo apresentou essa proposta. Eu digo, rapaz, você é doido, rapaz? Nós não temos condições. Um festival desse é para milhões, nós não temos. Nós temos um clube popular, quem é que vai montar um festival desse nível? Eu não tenho posse para isso. Aí ele persistiu uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Aí eu caí na besteira de passar a presidência do clube para o Aguiar durante um ano. Eu digo, passa aí, eu estou cansado. O Aguiar aprovou, junto com a diretoria. Aí eu não podia ficar contra, né? O clube era meu. Eu tinha 100%, depois fui eu que abri capital e fiquei com 50% do clube. Assim, o que é que acontece? Fizemos o primeiro festival, Neném Bragança. Eu não deixo de dizer que ele foi a peça número 1 desse festival. Não foi o Timóteo, não. Foi o Neném Bragança. Neném Bragança não me cobrou um centavo. Quem fazia a triagem junto com o meu amigo ali, Edmilson Sanches, fica em pé, Edmilson, para ele ver você como você é bonito. Ué, homem bonito. Era o presidente da comissão de júri. Todos os anos me ajudou. Outro, é um gigante, esse baixinho aí. Me ajudou demais nesse festival. E eu presidi todos esses festivais com toda a força. Não gostava. Todos os cantores que a gente contratou contratos de alto nível. Eu acredito que hoje só o governo, essa mesa aqui está cheia de governo e município, representante do governo do município, pelo amor que vocês têm à terra, volte a acordar esse gigante, peça os seus governantes. Porque eu lhe digo, eu quebrei o Balneário Estância do Recreio, aquela área ali vale hoje, no mínimo, 10 milhões de reais. Eu perdi, foi
por causa do Fábio. Uma versão, 2 versões, 3 versões, 4 versões, 5 versões eu fiz do Fábio. E não dava lucro, não. O primeiro lucro deu. Não foi, primeiro deu um que nós jantamos, um jantar. Os outros 4, tudo dava prejuízo. Tudo dava prejuízo. E eu assumi a primeira, a segunda, a terceira, assumi tudo. Moral da história, sabe? Eu quebrei a Edna, sabe disso. Edna, tu sabe muito bem disso, a Edna é uma irmã minha também. Nós sofremos nessa... O que é que acontece? Eu peço, pelo amor que vocês têm à Imperatriz, vocês que representam o governo do Estado e representam o prefeito municipal da Imperatriz, você, Wagtone, você, o Quito Noleto, Titola, vocês que estão representando o governo do Estado e do município, faça esse gigante adormecido acordar, porque tem nome. Você viu o depoimento aí dos maiores talentos aí, que foi eles, entendeu? Nós despertamos esse nome, não é? Talvez veja ali, ó, um gigante do mundo aí, o Chiquinho de França. Foi criado aqui no Fábio. Ele disse, ele confessa, é filho do Fábio. E entre outros, entendeu? Foi muita gente que foi fabricada aqui pelo Fábio, por esse Fábio que nós sofremos. Essa turma aqui, o Graciliano, que eu vejo aí. Essa turma todinha, me desculpa, não estou falando o nome de todo mundo, porque para não pecar. Entendeu? Eu te digo uma coisa, se eu tivesse dinheiro, eu faria de novo. Porque é o meu sangue. Como eu não tenho, peço a vocês, em nome do governo do municipal e estadual, que volte a funcionar o gigante adormecido. Muito obrigado. Hilda Timóteo tem um texto para interpretar. Fique à vontade, por favor, Hilda. Filha do Timóteo, conhecida como Hildinha da Rádio Açaí FM. Boa noite, é um prazer, né, e uma honra estar aqui falando para vocês, pessoas, autoridades, pessoas tão importantes para a nossa cidade. Então, o Faber nasceu das ideias do diretor artístico do Balneário Estância do Recreio, à época, 1986, dirigido pelo Hernando Farias, o popular Timóteo. Incansável na sua arte de surpreender e com ideias às vezes mirabolantes, e o idealizador do Faber deixou perplexa a diretoria do balneário naquele mês de julho de 1986, entre a concepção de um festival de tamanha envergadura e investimento financeiro. Foi tarefa árdua convencer aquela diretoria da viabilidade de um evento cultural de tamanha dimensão. O Faber, na realidade, se apresentava como um obstáculo quase intransponível para um clube de porte popular sem estruturas e suporte suficiente à realização de um evento dessas proporções. O nome Faber saiu do ideal do colaborador Henrique Guimarães. No entanto, a ideia estava lançada e, com uma agravante imperiosa, o Faber já não era uma ideia apenas do balneário. Era um sonho da classe artística imperatrizense. E, como tal, estes operários da música e do canto já o haviam adotado e firmado o propósito de concretizá-lo. A estes somaram-se apoios de outros segmentos, como a imprensa, que passou a incentivar e divulgar, e o empresariado, que deu mostras de colaborar com o evento. A diretoria do Balneário Estância do Recreio, de fato, quase que instada e difundir a cultura e revelar valores artísticos tocantinos e de outros Brasis, arcando com o ônus de concretizar o Faber. Nem é preciso dizer que a decisão do balneário constitui-se na sedimentação de um marco histórico na vida cultural de Imperatriz. Os frutos estão aí a florescer. Foram 3 dias de emoções que o público imperatrizense soube prestigiar, aplaudindo de pé os valores que se apresentavam, trazendo à tona suas criações, até então sem espaço para ecoar. As margens do rio Tocantins foram inundadas de canções e emoções
cujas vibrações afogada pelo caudaloso rio davam a dimensão maior do Festival Aberto Balneário Estância do Recreio. Assim nasceu o Faber, com falhas, sim, mas com garra, brilho, coragem, arte, empenho, alegria, cooperação e repercussão e sucesso. Obrigado, Edinha. Obrigado. Sensacional. Mandar um grande abraço aqui também, registrar a presença da querida Maria Leônia, também do Josué Moura, do Azano Silva, do meu amigo de Paula, o Eterno Pescoço, o Axel Carlos Brito, também o Aquino, presidente do Sindijore, Elson Araújo, meu amigo Bosco, a Donilson Lima, secretário adjunto de governo de Imperatriz, a jornalista Dina Prado, também os meus amigos Lucena e Henrique, da Imperial TV, Dr. João Menezes, da Agensul, professor Carlos Lim, sejam bem-vindos também à Academia Imperatrizense de Letras. E já que eu falei o nome Academia Imperatrizense de Letras, por favor, com a palavra, Edna Ventura. O que falar no momento desse, né, gente? De tanta emoção, de tantas lembranças do nosso tempo de juventude, né, Elsa Araújo? Em que a gente ia assistir o festival. O meu papel nos festivais, naquela época, foi de apreciar, torcer e marcar presença lá, junto com o público, para assistir aquelas canções maravilhosas de artistas aqui da terra, antes desconhecidos, e que lá colocavam os seus poemas e as suas notas musicais para enriquecerem a cidade de Imperatriz, naquela época. E enriqueceu naquela época e continua enriquecendo quando a gente vê esse auditório lotado, essa mesa de autoridades e de pessoas preocupadas com a história positiva da cidade de Imperatriz. Parabéns, seu Carlos Lima, em especial seu Carlos Lima e ao Timóteo, que a gente sabe que foram as duas colunas mestras que levaram os festivais. E é um gigante adormecido, sim. E que gigante! Esse gigante está acordando. Pela boa vontade, a boa memória, pelo trabalho e a dedicação e a esperança do povo de Imperatriz, representado aqui por cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nesta casa, que é a Academia de Letras. E aqui eu peço licença ao nosso presidente Trajano para dizer, né, Trajano, que o que depender da Academia de Letras, para que esse gigante realmente desperte, continue despertando, pode contar com a academia, não é? Elsa Araújo, meu confrade, e os demais confrades que aqui estejam. Então, assim, e eu anotei aqui, numa fala do documentário que disse que os eventos foram realizados com entusiasmo e desafios. Sim, todo grande evento, toda grande obra, ela é marcada pelo entusiasmo de alguém e por grandes desafios. Assim foi o Faber, o Salimp e tantos outros eventos que Imperatriz já recebeu. Então, vamos manter essa chama acesa. E aí, eu encerro a minha fala aqui dizendo, gente, não é para ser fácil, é para ser feito. Então, vamos? Então, sigamos. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da Academia Imperatrizense de Letras, coordenador de cultura da Fundação Cultural, Trajano.
O Botafogo tem me liberado muitas energias. Muito bom. Boa noite. Prazer imenso receber esse evento, esse documentário sobre o Faber, aqui no ambiente da Academia Imperatrizense de Letras, como bem falou a nossa companheira Edna Ventura, com muito conhecimento. Dizer, portanto, da alegria que a Academia Imperatrizense se reverte nesse momento por ser palco de tudo isso que nós estamos vivendo agora. Um momento emocionante, de um momento de conhecimento e reconhecimento da força do Faber para a música imperatrizense. Nós temos aqui tantos legítimos representantes daquele evento. E vale dizer sempre das pessoas de Carlos Lima e de Timóteo como seus representantes maiores, mas de todo o conjunto dos nossos artistas. E como bem falou Henrique Guimarães há pouco, e como tem falado em conversas, em particular ao telefone, Chiquinho França, né, o nosso expoente, o nosso embaixador da nossa música, sobretudo da música instrumental, Chiquinho França. E esse momento, para nós, se reveste assim de um sentimento maior, por sabermos que, e aqui eu estou ao lado do representante do prefeito municipal, Cleiton Noleto, secretário de governo, estou ao lado do representante do governo do Estado, presidente da Gensul, Wagner Brandão, do nosso presidente da nossa Fundação Cultural, que respira realmente áreas culturais para essa cidade de Tola. E aqui nos meandros das nossas conversas de bastidores, né, da Prefeitura, do Governo do Estado, nós já temos essa convicção de que não faltará apoio de ambos os governos para a volta do Faber, a volta do gigante, né? Esteve adormecido, esteve em fase de repouso, mas agora volta à tona com muita força, tenho convicção disso. E nós aqui, mais uma vez, como muito bem falou a minha confreira Edna, nós, enquanto Academia Imperatrizense de Letras, nós que trabalhamos com as letras, mas que entendemos que a letra, ela às vezes pode ser letra silenciosa no papel, no livro, mas quando ela recebe a parceria da melodia, ela voa. Ela vai além mares, como a música de Imperatriz está além mares já. A exemplo de Carlinhos Veloz, que hoje está andando lá por Portugal, na Europa, levando Chiquinho França. A música do Chiquinho França, a gente está também, mas está universalizada. Então, minha gente, é uma satisfação enorme da Academia Imperatrizense de Letras. Eu não falo na individualidade do Trajano, presidente dessa casa. Eu falo no conjunto, no coletivo da Academia Imperatrizense de Letras. E se coloca à disposição para contribuir
naquilo que uma instituição como essa, que modéstia à parte, hoje é um símbolo da cultura imperatrizense, através das suas realizações, das suas boas relações com os alunos do estudo fundamental, do estudo universitário, através do Salimp, que é um gigante hoje reconhecido pelo governo do Estado, pela Assembleia do Estado, como patrimônio cultural e material do Estado do Maranhão, assim como deve também acontecer com o Faber, assim acreditamos, né? E de tal forma que, de mãos dadas, juntos, nós reergueremos esse gigante que estava em repouso e já está agora freneticamente nos dizendo: estou de volta. Faber, viva o Faber! Obrigado, presidente. Você não foi, mas a música chegou lá, né? Mas essa é a nossa intenção. É por isso que você é o Pink França Floyd. Você é sensacional e você foi citado como o embaixador da música, o embaixador do Faber. Chiquinho França. Boa noite. É difícil falar, eu prefiro tocar, mas eu vou tentar dizer da emoção que eu estou sentindo, primeiro de reencontrar tantos colegas aqui, tanta gente boa, e realmente feliz saber que vocês estão aqui, que estão vivos, que ainda estão produzindo, e aqui torcendo para que esse adormecido acorde mais uma vez para produzir acordes para nós de música. Eu sou um produto do Faber. Eu participei de todas as 5 edições, Carlos Lima. Não tinha no Faber um arranjador. Eu não fui contratado, eu não ganhei dinheiro. Mas, assim, geralmente nas bandas que a gente chamava de conjunto, na época, geralmente tinha um líder, e ele nascia ali. Era o cara que passava as harmonias, que pegava, que ensinava os tempos para o batera e tudo. E eu, com essa inquietação com a música, eu sempre fui líder nas bandas. Bumbum de Bebê, que tocava todos os domingos, contratado por ele, lá no balneário. Depois o Banda 4, que a gente gravou também um disco na época, em 83, 84, a gente foi para São Paulo, voltamos de lá com um videoclipe gravado na Avenida São João, que foi um sucesso na cidade. E aí, assim, o Faber me deu experiência como produtor, como arranjador, porque eu trabalhei fazendo os arranjos. É claro, tinha artistas que já traziam sua concepção de arranjo, mas eu produzia com a banda. Então eu ganhei esse know-how. E como produtor em estúdio, foi com Carlito Santos. Vim aqui no estúdio do Carlito Santos, na Coronel Manuel Bandeira. Eu acho que vocês devem lembrar. Então, quando eu fui para São Luís, eu já assumi todos os festivais realizados em São Luís, eu produzi. Só o Festival de Música Carnavalesca da TV Mirante foram 14. 14 festivais maranhenses de música carnavalesca da TV Mirante. Eu fui o produtor e arranjador. Foram 14 festivais, 14 discos. Eu tenho todos esses discos lá em casa. Então, tudo foi daqui. Eu tive que ir embora daqui chorando, porque Imperatriz é uma cidade que se autossustenta, mas, infelizmente, a cultura da nossa cidade é dar palmadas. Eu tive que ir embora para poder abastecer minha geladeira. Aí a cidade se orgulha quando a minha música hoje toca para o mundo. Eu só estou sendo sincero. E a culpa são dos gestores públicos, que não ajudam a valorizar. Por isso eu estou feliz com essa bancada, bem aqui, cara,
Que coisa maravilhosa eu estou assistindo aqui. Isso pode mudar a nossa cidade e a gente fazer Imperatriz, mais uma vez, virar a capital da música brasileira, voltando o Faber. Contem comigo, queridos, a gente está juntos. E sem cachê, viu? Se você estiver à frente, sem cachê. Senhoras e senhores, registrar a presença também da querida Rose Matos, que é diretora da Segov, Secretaria de Governo e Projetos Estratégicos, coordenador de Cultura também da Fundação, meu querido Eduardo Palhares, um grande abraço, muito obrigado também. Senhoras e senhores, com a palavra, ele que conhece muito o festival. Ele já gravou DVD aqui de bandas nacionais, tem um conhecimento holístico também da comunicação, na TV, no rádio, e é por isso que ele é o presidente da Agensul. Com a palavra, Wagtônio Brandão. Obrigado aí, Jean. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Não tem como não se emocionar, né, Cleito? Trajando, meu amigo Carlos Lima, nossa cantora aqui, e todos aqui da mesa. Parabenizar o Timóteo, que encabeçou esse resgate, né, que a gente... Só em a gente ver os momentos, né, do Fábio, a gente já se enche de energia. Imagine quem realmente viu o Fábio acontecendo, né? Hoje, para mim é uma alegria estar aqui representando o governo do Estado. Sabemos dos desafios, da responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, me sinto alegre porque é uma oportunidade também de poder contribuir e ajudar a nossa cidade e a nossa região. E aqui, ouvindo o depoimento de todo mundo, passa um filme na cabeça. Eu que não cheguei a participar, de presenciar o Fábio, mas eu escutei muito nas rádios, na época, as músicas dos artistas, como Ave de Arribação, do Nenê Bragança, né? Carlinhos Veloz, Erasmo de Bel, Chiquinho França, Zeca Tocantins. Pessoas que foram reveladas, e que talvez, se não tivesse tido a oportunidade que o Fábio deu, não seriam as pessoas que foram. Então, aqui, Cleito, falando pelo lado do governo do Estado, eu quero pedir licença que o Chiquinho França, Trajano, que foi aqui, né, foi aqui consagrado como embaixador do Fábio, né? Eu quero pedir licença para você, para mim também ser o embaixador do resgate do nosso Fábio. Então, Timóteo, assim como você fez lá atrás, né, iniciou, eu peço para você refazer de novo o projeto do Fábio para a gente apresentar para o governador Carlos Brandão. E eu tenho certeza que o governador não vai se negar, porque ele já demonstrou o seu carinho pela Imperatriz, a sua responsabilidade, a sua dedicação pela nossa cidade e principalmente pelas coisas boas, as coisas que aconteceram e acontecem de forma de sucesso. E o Fábio, podemos dizer que é um verdadeiro sucesso da nossa cidade. E eu sei que o Rio do Amaral também vai ser um grande parceiro do governador. Então, Brandão e Rildo serão os responsáveis para trazer de volta e acordar o nosso Fábio. Muito obrigado. Professor Esmeraldo Cipinho, o senhor
é doutor, conhece tudo quando o assunto é desenvolvimento regional. Estudou do Rio Grande do Sul a Imperatriz, principalmente naquela sala que tem o nome de Edelvira. Qual é o impacto para a economia de Imperatriz num evento como o Faber, mas nos dias de hoje? Boa noite a todos. Eu estava, antes de responder o Jean, estava ouvindo, assistindo, e lembrando e dizer que eu sou um privilegiado, que eu assisti todos. Né, Timóteo? Era de menor criança, mas estava lá. Sai Guarabira, Diana Pequeno, Geraldo Azevedo, Raimundo Sodré. Quando ele cantou A Massa, o mundo quase se acaba. Né? Eu estava lá, pulava o muro. Era criança, mas eu tenho o privilégio e a alegria de dizer, ainda tenho até o ingresso guardado. Então, eu sou muito feliz quando eu vi aí a proposta, quando me mandaram, e aí vendo o Wagtone, vendo o Cleiton Noleto, de Tola, que hoje estão à frente, né, dos governos estadual e municipal, assumindo esse compromisso, eu não tenho nem dúvida de que nós vamos ter aí o 6º Faber, né, que parou na 5ª edição, e nós vamos retomar a 6ª aí. E, gente, responder, é importante, aquece a economia, lota os hotéis, nós temos um aeroporto de porte médio, e todo mundo vem para cá, porque a Imperatriz começa a voltar o orgulho de ser imperatrizense, as pessoas começam a sentir isso e vão dizer onde é. É lá em Imperatriz, todo mundo vem consumir aqui, o dinheiro fica aqui e o dinheiro circula aqui. É importante e contem com a gente lá no desenvolvimento econômico. Obrigado, professor Esmerates. Chiquinho França. Só uma notícia boa aqui para somar com o governo estadual e o municipal. Está vindo para cá uma comitiva do Washington Luiz, que representa o governo federal, representa o governo do estado lá em Brasília e representa o governo federal aqui no Maranhão, não é isso? Ele faz esse fuxico aí, esse fuxico direto, entendeu? Positivo. E ele está vindo para cá e quer saber o resultado do Faber para o governo federal ajudar também. Essa é a notícia. Eu tive com ele numa reunião antes de ontem, falando de algo que talvez até maior que o Faber, que é a música do Maranhão. Essa música precisa virar um produto de sucesso dentro do nosso estado. E só tem uma forma de acontecer, não é show na Beira-Rio nem na Beira-Mar. Essa música precisa ser tocada para essa criança ouvir todo dia. Aí a gente vai cantar nossa música, ela vira um produto de sucesso. E existe a forma de fazer isso. Eu já contei para o Washington, ele está encantado e está vindo para cá. Já te falei, a gente vai sentar com ele domingo, ele quer saber o que precisa para ser realizado o Faber, para o Lula ajudar aqui a gente realizar. Beleza? Essa é a notícia. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da Fundação Cultural de Imperatriz, de Tola Castro. Boa noite. Eu dei conta de me levantar sozinho aqui. Eu estava pensando que o gigante estava nas minhas costas e eu carreguei ele sozinho para a gente fazer esse festival. Mas com a fala do Wagtone já me aliviou, com a fala do Chiquinho, que eu já sabia, tinha conversado com ele, eu estou aliviado agora. Olha o tamanho da responsabilidade de um Castro aqui. Adalberto Castro foi presidente da Fundação Cultural, o primeiro presidente da Fundação Cultural de Imperatriz. Ele veio preparando outro Castro para fazer essa missão do resgate do Faber. Gilberto Castro foi o homem que arrumou o dinheiro para fazer o contrato da primeira banda. Está aqui eu agora, o de Tola Castro, na Fundação Cultural, e vou usar a palavra que o Rio do Amaral sempre fala. Estou pronto, preparado e querendo. E dizer que o prefeito Rildo, quando me chamou lá, foi uma das coisas que ele me determinou. De Tola, eu quero que você faça o festival aberto Barauanária Estante do Recreio Faber. E eu prontamente fui atrás do Timóteo, para me saber de quem que era o nome Faber, quem era o dono, se a gente poderia usar. Já conversei com o Timóteo, converso muito com o Chiquinho sobre isso, e com certeza com o apoio aqui do Wagtone, com o apoio do Estado, com o governo federal, isso fica tão pequeno para a gente construir, Wagtone, porque assim, hoje, um festival desse nível, para a gente trazer cantores nacionais,
fazer 2, 3 dias, eu estava vendo para o Cleiton aqui que fica em torno aí de R$1,5 milhão a R$2 milhões. O Wagner sabe disso, sabe o que é um custo. Para uma prefeitura só, muitas vezes é caro. Para a prefeitura e para o Estado, já fica melhor ainda. E se o governo federal entrar, aí não é nada para ninguém, entendeu? Então, assim, da parte do governo municipal, a gente já estava se preparando para que isso acontecesse. Mas eu estava nos bastidores, conversando com o Timóteo, conversando com o Chiquinho, porque, inclusive, a gente já tem até uma parte da verba reservada para que a gente faça esse festival, entendeu? Então, da nossa parte, a nossa missão, ela estava um pouco grande, do tamanho dessa mesa nas minhas costas aqui. Eu ia pedir para o Cleiton, me levanta aqui, que eu não estou aguentando sozinho, não, mas vou falar que estamos prontos, preparados e querendo que o Festival Aberto volte a ser realizado. E eu estava até olhando ali, Cleiton, o Faber, não precisa ser só do Festival Aberto do Balneário Estância aqui, pode ser o Festival Aberto da Beira Rio de Imperatriz, porque lá nós já temos o maior espaço, o maior palco que existe na nossa cidade, entendeu? Muito obrigado. Dizer que a Fundação Cultural, em nome do Rio do Amaral, está pronta, preparada e querendo que o Faber volte. Vamos acordar esse gigante. Esse gigante é do tamanho dessa mesa, mas a gente ainda consegue ainda balançar ela. Obrigado. Senhoras e senhores, agora com a palavra o secretário de Governo e Projetos Estratégicos, representante do prefeito de Imperatriz, Rio do Amaral, Cleiton Noleto. Muito boa noite. É um adágio popular e, ao mesmo tempo, é uma frase dita pelos filósofos, pelos pensadores, que um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história e sem memória é um povo que não tem as referências que devem servir de lastro para a sua dignidade, para a sua força, para a sua importância, suas raízes, para que esse povo tenha orgulho da jornada, da trajetória que empreendeu. O tal do que os povos primitivos falam muito, do respeito aos ancestrais. E nós estamos vendo aqui nesta noite mais um momento muito especial na Academia Imperatrizense de Letras, que eu tenho tido a alegria, a honra e o orgulho de vir aqui várias vezes, e em todas as vezes, sempre um momento muito especial, muito marcante, um momento realmente que emociona, que inspira, que estimula, que faz com que a gente valorize as coisas que são mais importantes da vida. O investimento em cultura é dito pelos economistas, e é verdade. Aqui o professor Esmeraldes, que é especialista em desenvolvimento, mencionou, o investimento em cultura, para cada real investido em cultura, gera um pouco mais de R$6 de retorno para a economia, para o desenvolvimento. Isso é muito citado pelos economistas, pelos racionalistas, e é claro que é algo importante. Mas nós não podemos deixar de registrar que o investimento em cultura já é válido por si só, pela sua essência, pela sua alma, pelo seu espírito, por aquilo que representa para todos nós seres humanos. Do que é material, e eu não quero falar aqui do espiritual, eu estou falando do material, o que nos diferencia verdadeiramente enquanto espécie é a nossa capacidade de produzir cultura no nível que nós produzimos. Se eu tivesse de pedir como atributo, talvez aí 3 atributos para Deus que me concedesse especialmente, atributos pessoais, de habilidade, de capacidades minhas, Timóteo, eu pediria, um deles certamente seria para tocar guitarra igual toca o Chiquinho França. Não seria para tocar guitarra como o Jimmy Page, do Led Zeppelin, ou o Eric Clapton, ou o Jimi Hendrix. Eu ia pedir para tocar guitarra igual o Chiquinho França. Porque além de dominar a arte e a cultura, como domina, faz isso com a nossa face, com a nossa cara, com o nosso jeito, com a nossa raiz, com aquilo que nos conecta. Isso é o mais forte, que nos conecta, que faz com que todos nós, com que a gente se sinta realmente uma comunidade, uma comum unidade. Eu acho que esse é o símbolo mais marcante e que representa muito bem o momento em que nós vivemos, aqui na nossa cidade. Eu nasci em Imperatriz em 1976. Tenho muito orgulho de ser um filho de Imperatriz e de, sendo filho de Imperatriz,
saber como a nossa cidade recebe pessoas de outras regiões e de outras partes, não apenas do país, como do mundo, esse nosso jeito hospitaleiro, acolhedor, esse nosso jeito que faz com que todos tentem caminhar no mesmo sentido, no sentido de um desenvolvimento, mas que tenha também justiça social e que deva ter o respeito às nossas marcas. E por que eu digo que é um momento especial? Porque é o momento em que nós temos a conjugação, e aqui foi muito bem já demonstrado nas manifestações, nas citações, nas falas, em que nós temos um governo federal com o presidente Lula, que realmente tem valorizado de maneira diferenciada os investimentos em cultura. É justo reconhecer. O próprio documentário é da Lei Paulo Gustavo, não é isso? O próprio documentário é da Lei Paulo Gustavo. São bilhões de reais que estão sendo investidos em cultura para valorizar a nossa arte. Da mesma maneira, o governo do Estado, através do governador Carlos Brandão, está aqui o Wagtônio como presidente da Agensul, tem dado reiteradas demonstrações, não só na fala, mas na concretude, de que sabe valorizar essas demandas que são apresentadas por Imperatriz. E eu dou um exemplo aqui, concreto, para vocês terem uma ideia de como essa nossa luta, Carlos Lima, vocês viram aí que é uma verdadeira lenda, né? Comprova uma verdadeira lenda da nossa cidade. Nós estivemos aqui recentemente numa reunião com a Academia Imperatrizense de Letras. Depois, junto com o professor Adonils, que é o secretário adjunto de governo, nós recebemos o presidente Trajano lá no prédio da prefeitura, lá na sala da Segov, e foi levar novamente, né, nós estávamos dando continuidade às tratativas referentes ao Salimp de Imperatriz, que está há 2 anos sem ser realizado. E todo esse empenho aqui, simbolizado na figura do Trajano, para que ele retorne. E quando já tinha falado com o prefeito Rio do Amaral, já vou falar também do empenho dele, muito rapidamente. E quando o Trajano levou lá o orçamento, levou já a planilha, levou a coisa concreta do que precisava para realizar o Salimp, eu mandei uma mensagem para o governador Carlos Brandão, sintetizando a importância do Salimp e pedindo a ele que nos ajudasse, Elcio, a realizar. E aí, Ednei, imediatamente o governador respondeu e disse: qual é o tamanho desse investimento? E aí, me permita, presidente Trajano, nós citamos o número, porque tudo é feito com muita transparência, de R$700 mil para realizar os 10 dias de Salimp. Aí ele disse: 700 mil eu não consigo, mas já pode considerar que 400 mil vocês já têm liberados aqui no governo do Estado, imediatamente. E aí, quando, com 5 minutos, quem já ligou foi o chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira, e disse: olha, Imperatriz, aquele jeito dele, disse: Imperatriz tem sorte, porque quando não é o Rio, dou eu pedindo por Imperatriz, aí é tu. O governador me ligou aqui e disse que é para a gente fazer o Salimp. Me perguntou se era importante, eu disse que era muito importante. E agora vamos dar continuidade às tratativas. E aí já chamou logo a Suzano, conseguiu logo mais R$90 mil. Então nós já estamos com quase R$500 mil do orçamento para realizar o Salimp de Imperatriz. Eu quero parabenizar todos que estão empenhados para que isso aconteça. Em relação ao Faber, conectando exatamente do que eu falei, o prefeito de Imperatriz, o nosso amigo, o irmão Rio do Amaral, e é até difícil a gente cumprimentar as pessoas aqui nesse evento, porque todo mundo não apenas é conhecido, de certa forma é amigo, é próximo, todo mundo aqui tem uma história, um envolvendo o outro, uma história alegre, feliz, de convivência nessa cidade. E o Rildo é também desse time, é desse grupo. E como disse aqui o presidente da Fundação Cultural de Tola, imediatamente, em todas as ocasiões em que é projeto para fazer se respeitar e valer a marca, o epíteto de Imperatriz Cidade Grande, o Rio do Amaral nem pestaneja. Mesmo o município em situação de calamidade financeira, ele diz: podem contar com a Prefeitura de Imperatriz para que a gente possa lutar e batalhar para a realização desses investimentos, desses empreendimentos, professor Oliveira. Então, não tenho dúvida de que, com a junção desses esforços, Timóteo,
encerro as minhas palavras aqui em nome de todos aqueles que contribuíram para que o Faber fosse elaborado e depois fosse executado, colocado em prática. A sua luta pela arte, pela cultura, pela música, pelo que embeleza a nossa vida aqui na Terra. É uma luta de uma vida toda. Em 1986, eu tinha 10 anos de idade. E eu tenho memória afetiva desse momento. Não fiz igual o Esmeralda, se pulei o muro lá para assistir ao festival. Já. Era pulando o muro. O Esmeralda que pulou o muro. O Carlos Lima não pegasse ele lá, ia puxar pela orelha e levar para casa. Mas a gente ouvia sempre pelas rádios, né? A gente ouvia a manifestação em todos os momentos daquela pujança da cultura, da música, do nosso orgulho. E a gente precisa retomar isso. Nós estamos num processo de renascimento da nossa cidade. Nós precisamos valorizar cada vez mais aquilo que é nosso. Todas as vezes em que eu vejo situações iguais a essas, Trajano, eu me lembro que eu fiquei na primeira suplência como deputado federal, com quase 65 mil votos. Imperatriz perdeu nesses 4 anos. Se eu tivesse me tornado deputado federal, eu estava somando outro dia, perdeu 200 milhões de reais em investimentos, porque o meu compromisso era o de indicar 50 milhões por ano das emendas que um deputado federal tem direito para a Imperatriz, além do que eu iria, claro, batalhar para conseguir nos ministérios. Mas a gente continua a nossa luta, continua a nossa batalha para conseguir, junto aos entes federativos, porque nós não podemos, de forma alguma, nos contentar com o que é médio, né? O medíocre vem de médio. Nós devemos sempre ter essa convicção de que Imperatriz é cidade grande e deve ser em todos os aspectos sempre. Contem conosco, vamos em frente. Um beijo no coração de vocês. Registrar a presença também e agradecer imensamente o doutor Edmilson Franco, aqui da Academia Imperatrizense de Letras. Registrar a presença também, Regi Watts, passa esse recado para ele, para o Alessandro Faustino, está logo ali na entrada. O Alessandro Faustino, levanta a mão aqui, Alessandro, levanta aqui. Ele é responsável, ele é técnico em eletrônica, ele é responsável por hoje colocar todas as TVs e rádios no ar em Imperatriz. Muito obrigado pelo seu trabalho para a comunicação, que terá um papel fantástico para que o Faber possa renascer. Alguns nomes não precisam de apresentações. Eles ecoam, vibram, tocam. Hernando Timóteo é um desses. Gigante da cultura. Tua trajetória é uma melodia que embalou gerações. Uma poesia viva que se inscreve nos muros da cidade, nos palcos que já pisou, nos olhos que se emocionaram com a tua arte. Teu legado não é apenas de realizações, mas de inspirações. És mestre sem pedir título, referência sem querer holofote. Teu talento não cabe em molduras, porque ele pulsa no presente e aponta para o futuro. Seu Raimundo Pereira tem muito orgulho de ti. Assim como lá em São Paulo, a tua amada mãe, Hilda Farias. Obrigado por ser esse alicerce, semente e, sobretudo, um farol. A cultura é muito grata a você. Hernando Farias Timóteo, com a palavra. Obrigado, obrigado. Agradeço de coração a todos vocês. O nosso pai, meu pai e minha mãe, eles nos ensinou até a nós sermos todos amigos, os filhos, tudo amigo. Quando meu pai faleceu, nós reunimos toda a família e passamos a herança para minha mãe. Tudo que meu pai tinha, nós damos para minha mãe. Quando minha mãe, aí já a mamãe já estava lá em São Paulo cuidando a minha irmã cuidando dela, nós pegamos todos os bens que nós tínhamos aqui da mamãe, passamos para a minha irmã que está cuidando dela. Então nós somos família. Uma família, graças a Deus, unida. Se eu tive sucesso no Fábio, eu agradeço aos meus filhos. Tem um aqui, né? Eu agradeço hoje, está também na rádio, esse rapaz bem aqui, viu? Regi Watts.
Esse rapaz aqui foi que me disse, eu quero tu na rádio. Eu quero mexer com rádio, rapaz. Não sei que diabo é rádio, não. Gosto de fazer evento. Eu sou comunicador, não sou jornalista e nem radialista. Eu sou comunicador. E eu estou na rádio por causa daquele rapaz bem ali. Ele é que é o culpado de tudo isso. Aquela raiva que eu estou passando aqui é por causa dele. Eu que eu passo muita raiva. Se eu estivesse mexendo com o meu açaí, eu estava muito bem. Porque açaí de 5 reais o litro, eu vendendo por 20 reais, não estava melhor? Eu estava melhor. Não, estou aqui mexendo com a rádio, vendendo comercial de 200, 500, de R$1.000. Vai cabular o Zé de Souza, rapaz. Senhores, agora esse evento aqui, eu queria que esse menino estivesse tomando a chope. Não está tomando chope, não? Então não tem graça para mim. Obrigado, meu amigo Jean Ricardo. Você também, para mim, é a peça principal, viu? Gosto muito de você, sou seu amigo, gosto de você. Tá, obrigado. E é só isso. Esse projeto, repito, é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, por meio de um edital de audiovisual, que inclusive criado pela Fundação Cultural de Imperatriz. Agradecemos imensamente a todos que contribuíram para a realização do documentário que foi apresentado inicialmente aqui, desde os entrevistados até também a equipe técnica e todos os apoiadores deste projeto. Agradecer imensamente à Fundação Cultural de Imperatriz, à Prefeitura de Imperatriz, agradecer também essa lei denominada de Paulo Gustavo, agradecer ao Ministério de Cultura e também ao Governo Federal, agradecer a todo o dispositivo. Quer falar? Não. Vou encerrar. Não, vou encerrar não. Lembra que eu disse que não tinha protocolo? Vai lá. Perguntei para o Jean se ele já vai encerrar, porque tem uma tradição aqui na casa, eu já estou me sentindo tão à vontade, então vocês estão vendo, de encerrar recitando um poema. Aí da última vez que eu vim aqui, eu tomei coragem e recitei um poema. Quero aproveitar essa ocasião também, se o presidente me permite, os confrades aí, de recitar um poema de minha autoria. Também não tive coragem ainda de publicar. Acho que vai chegar essa coragem em algum momento. Tem muitos anos que eu escrevi esse poema. Para vocês terem uma ideia, eu decorei de tanto datilografá-lo. Por aí vocês têm ideia de quanto tempo faz, né? Eu vou ver se ainda está na minha memória aqui, tá ok? É um poema antes da minha fase realista, foi uma fase romântica. Tem uma fase que era mais romântica. Nunca vi tanta graça, num só corpo tanta formosura. E não há nada que eu não faça para alcançar tanta doçura, que é beleza e graça pura e que me deixa pronta a suspirar. E cada vez que eu fico observando essa forma que é tão bela, a paixão vai aumentando e pintando uma aquarela, de cores vivas que me encobrem, com força renomada, pura e nobre, e que não há nada que me dobre que me faça desistir de te amar. E quando vossos olhos me voltais, é tão grande a tal ternura com que me olhais, que o meu coração se abala por inteiro. E esse amor é tão verdadeiro que não me deixa voltar atrás. Por que não se entregar? Meu colega coordenador, fala para ele, Trajano, fala. Eu acho que já temos aqui um candidato sério, né, a ocupar a próxima cadeira aqui na Academia Imperatriz de Letras. Viu? Muito obrigado. Faber, gigante adormecido. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Deus nos abençoe. E viva o Faber! Sou parte de um sonho que nunca morreu, de um som que ecoa sem fim. Trago o cheiro da terra, o encanto do céu, a estrela cadente, meu início, meu fim. Eu não sou uma canção comum, sou o grito do vento, a
terra do chão, no balanço do rio, no açoite do tambor. Eu sou o mensageiro, sou amor. Faber gigante adormecido, tua força é o grito do oprimido. Entre acordes, luzes e emoção, desperta, ó voz do coração. Vejo a menina que dança na praça, sonhos bordados na palma da mão, na harpa que embala as noites do sertão. Tua alma vive as redenção, pela paz e contra a guerra eu canto, na explosão do caleidoscópio da vida. Sou o arco-íris da nova manhã, sou cicatriz de esperança unida. Faber gigante adormecido, tua força é o grito do oprimido. Entre acordes, luzes e emoção, desperta, ó voz do coração. Na força humana que renasce no olhar, somos jangadeiros que ousam sonhar. Violões repentinos, batuques no chão, o amor nos embala com sua canção. Faber desperta no aço do luar, no rock com as galinhas, vamos celebrar. Eis a chama que nunca se apagou, gigante adormecido, o mundo te chamou.